Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rique e poderosamente a sua vida e esse dia seja um dia muito especial de grandes sinais de Deus, da presença do Espírito de Deus na sua vida. Seguindo esse tema e esse assunto que eu tenho abordado, sobre o discipulado, e acabei pegando carona aí nos outros temas no ministério de Eliseu. Eu quero falar com você hoje sobre um assunto que ele é essencial para o tratamento dos discípulos, para o nosso tratamento como oficiais da igreja, sejam os aspirantes, os diáconos, os presbíteros, os pastores, seja quem for. Essencial. Que é você compreender o que são pregadores e o que são pastores. O que são pastores e o que são pregadores. O que é o pastoreio, o pastorear, o apacentar, que Jesus disse a Pedro em João 21, e o que é pregar, o que é a pregação, o que é a ministração. Eu creio que esse elemento ele é fundamental para trazer esse tratamento mesmo, essa edificação no nosso coração. Eu dizia ontem, até 2 Reis capítulo 5, naquele caso da cura de Naamã, o crescimento e o desenvolvimento de Eliseu, de como ele agiu com tanta prudência, não aceitando as ofertas de Naamã. Acabei me esquecendo de mencionar que Geazi vai atrás de Naamã, recebe dele aqueles donativos e fica leproso. Quer dizer, o crescimento de Eliseu era realmente assustador já àquela altura do campeonato, por conta desse discernimento dele, dessa sensibilidade dele, para não fazer barganhas diante do Senhor e ter um coração grato realmente por ser um instrumento de Deus, de graça recebi, de graça te dou. Quando entra o capítulo 6, vem aquele milagre do machado, do ferro que flutua, e tem uma mensagem muito importante. Se você tiver um tempo, vale a pena revisar desse último domingo, aquela bênção da reversão, o que era pesado se tornou leve e assim por diante. Esse capítulo 6 ainda de 2 Reis, da história de Eliseu, é o momento onde os sírios vêm prender Eliseu, Vem prender Eliseu. Para resumir a história, o versículo 16 e 17, diante da apreensão e medo de Geazi, Eliseu disse assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, tinha tropas dos generais da Síria para prender Eliseu, mas ele via realmente um contingente muito superior das milícias celestiais que os ajudavam. Um homem de Deus que tinha, mesmo diante das grandes calamidades, o entendimento do que era espiritual e era superior mesmo diante dele. Orou Eliseu no versículo 17 e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu Deus! É impressionante, Esse dom em atividade, essa unção em ação, da vida de Eliseu, no âmbito particular, no âmbito pessoal, no âmbito das viúvas, ou da viúva, ou daquela mulher de Sunem, da Sunamita, ou diante de um general da Síria, agora diante de capitães e uma guarda inteira que veio para prendê-lo, e essa paz que excede todo entendimento, enxergando realmente a grandeza do que estava ao redor. É uma história muito longa, mas depois ainda no capítulo 6, nós vamos ver o milagre que Eliseu faz com aquela palavra diante da miséria, que havia no cerco em Samaria. E acho que já mencionei sobre isso ontem também. O capítulo 7 vem a história dos leprosos, que acabaram sendo os anunciadores da bênção, e vem ali Samaria e saqueia o exército do inimigo que havia batido em retirada. Depois, no capítulo 8, vem o cumprimento da palavra de Eliseu, guardando aquela mulher sunamita, porque viriam 7 anos de fome. Eliseu alertou ela obedeceu a palavra de Eliseu. Claro que ela obedeceu, é óbvio que ela iria obedecer Eliseu. Ela vai com seu filho e depois ela volta para viver aquela grande restituição, e o rei
dá a ela tudo o que ela tinha e ainda restitui todos aqueles anos que ela havia passado fora. E esse é um tempo mesmo especial de Deus. Eu declaro sobre a sua vida e nós tomamos posse dessa palavra, de vermos essa grande restituição em nome de Jesus. Amém? E a história de Eliseu, curiosamente, ela tem essa interrupção para falar de reis de Israel, como Jeú, assim por diante, a destruição de Jezabel, retomando daí no capítulo 13, né, diante do rei Jeoás, o ministério de Eliseu, onde o Jeoás vem procurar Eliseu, Eliseu já estava enfermo, né? E o versículo 14 diz assim: Eliseu, padecendo da enfermidade que havia de morrer, recebeu Jeoás, rei de Israel, que veio visitá-lo, dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Enfim, é uma história bem conhecida. Eliseu atira uma flecha para o lado do inimigo. Eliseu declara a flecha da vitória do Senhor para destruir os sírios até os consumir, e faz aquele propósito com o rei para que ele ferisse a terra. Nós vemos aquela intimidação. O coração do rei não estava de fato envolvido com aquela causa como era necessário. E aqui está esse pregador, né? Voltando no meu tema que eu anunciei no início. Esse pregador, esse profeta de Deus que sobe no altar, a palavra está na sua boca, o Espírito de Deus vem e vem a exemplificação, o fluir e a revelação daqueles corações que estão ali. Quantas vezes nós estamos no altar vendo dirigidamente uma palavra para uma irmã, para um irmão, que naquele mover e naquele volume você vê aquele fluir e aquela argumentação que é realmente de Deus, né? Que é realmente de Deus. Muito mais do que o esboço, muito mais do que o estudo, o pregador, ele se torna um instrumento poderoso de Deus, né? Para falar as verdades do Senhor e trazer a palavra mesmo, que desmascara o inimigo, que confronta as deformações daquela pessoa, que traz a profecia também na revelação do Espírito. É a unção mesmo. A unção, ela vem no altar, naquele homem de Deus, naquela mulher de Deus, dado o seu preparo, a sua consagração, a sua santificação, dada a sua comunhão com Deus e tudo, com um fim proveitoso da edificação da casa do Senhor. É o pregador, né? E Deus abençoa mesmo, porque a palavra do Senhor não volta vazia. E aí existe essa diferença entre o pastor, né? O pastor, ele pode ser o pregador, mas não necessariamente. Nós temos na nossa igreja grandes pastoras, grandes pastores e excelentes pastoras, né? Mulheres de Deus, mas não eventualmente você é o pregador ou a pregadora, né? Mas a forma com a qual Deus se move e te usa te torna um grande instrumento que abençoa a igreja em várias áreas. Assim como também existem pregadores que não são pastores, né? É a pessoa do mover, da unção, daquela coisa do altar e tudo, né? E na falta de entendimento desses dois aspectos, às vezes na mesma Constituição, às vezes em constituições diferentes, é que muitos problemas e muitas feridas aconteceram sobre a vida de muitos oficiais. Porque o pregador não necessariamente é o pastor que sabe tratar, não é? Que sabe acolher. O pregador não necessariamente é aquele que vai agir da maneira adequada, com o tempo adequado, com as medidas adequadas ou com o aconselhamento adequado. O pregador normalmente ele vai passando por cima, é o desbravador, que vai adiante lançando as flechas, liberando as palavras. O pastor não, o pastor é aquele que toma tempo, que senta e que ora junto. O pastor não é aquele que somente faz a oração no final do culto, quando acaba. O pastor é aquele que cuida e vai além mesmo. E isso realmente é muito, muito especial e muito importante. É Eliseu cuidando da viúva e liberando uma palavra e atendendo ela não uma, mas duas vezes, e dando direções e a aconselhando. É o Eliseu pastor. Eliseu com Jeoás é o Eliseu pregador, é o profeta, é o homem
o homem do, como é que fala? Do ato profético, né? Atira a flecha e tudo mais, que provê aquele desafio. Ali é o pregador, ali é o profeta. O pastor é aquele que toma tempo para orar pelo discípulo, para que Deus abra os seus olhos, que depois vê cumprida o seu conselho e vê adiante as gerações no filho daquela mulher sunamita. Esse é o pastor. E nós, muitas vezes, vemos oficiais que eles foram feridos porque eles viveram somente com o pregador e não com o pastor. E também vemos igrejas que padeceram porque elas foram tratadas só pelo pastor e não pelo profeta, pelo pregador. Uma igreja renascer, ela precisa essencialmente ou basicamente, resumindo bem resumidamente, de duas coisas. Ela precisa de unção e ela precisa de gestão. A unção, ela vem do altar. A unção vem pelo poder do Espírito Santo. A gestão, ela se faz necessária nas reuniões, no discipulado, para que a parte administrativa e a parte da visão e dos departamentos e dos ministérios possam fluir e possam ser adequadas. Uma igreja que ela só tem a unção, ela só tem o pregador, ela só tem o profeta. E funciona bem, e funciona muito bem, porque a unção capacita mesmo. Mas é uma igreja que sempre vai estar bagunçada e que vai ter gente olhando e dizendo: tudo aqui é uma bagunça. Por outro lado, uma igreja que ela só tem a gestão é uma igreja extremamente bem cuidada, zelada, limpa, arrumada, organizada, com quadros e tabelas na parede, escalas e tudo, mas é uma igreja que ela está fria, É uma igreja que ela só tem a gestão, é a igreja que os oficiais estão reclamando nos corredores, dizendo que tudo é dinheiro, porque só tem a gestão. Quando esses dois elementos caminham juntos, a unção e a gestão, e se tiver o líder, né, o pastor, tiver um pouquinho mais de conhecimento da Escritura ou de uma maturidade de vida, é um elemento que completa realmente esse bojo. Mas se não tiver também alguma profundidade de conhecimento, não tem problema, porque a unção, ela ensina e capacita em todas as coisas. Mas existem alguns elementos que acabam sendo diferenciais também. Então, melhorar o caminho da revelação e do altar é fundamental para que a igreja ela cresça na fé, por causa da profecia, da revelação e da profundidade. Mas melhorar também o pastoreio trata e cura os oficiais e os membros nas suas fraquezas, nos seus milindres, na sua incredulidade, na sua santidade. Então Eliseu é esse homem que ele tinha a unção e a gestão. Um homem capaz de falar no individual e também estar com reis e generais. Um homem de Deus realmente com um nível de profundidade tão grandioso que nós vemos aqui no capítulo 13 que que morreu um homem, né? Jogaram o corpo daquele defunto que tocou os ossos de Eliseu e aquele homem ressuscitou. A unção estava tão curtida, a profundidade da presença de Deus estava tão embrenhada naquele homem que a unção permanecia ali. E a ressurreição aconteceu naquele homem que foi jogado. Então que essa mensagem e as demais mensagens, elas possam ser um conjunto de ensinamentos e de lembranças para você. E se de alguma forma você foi ferido ou está ferida ou ferido por algum pregador, limpe o teu coração e libere. Faltava para ele desenvolver o pastoreado. Se você foi ferido por algum pastor, por causa somente de gestão e de pedição, limpe também o seu coração, porque é um tempo novo de Deus, E essas marcas que talvez você tenha,
São marcas que Deus permitiu para Ele usar para você levar adiante em grandes testemunhos. E não para que elas fiquem entulhando argumentos ou o que quer que seja nos corredores da igreja. Talvez eu tenha me passado até de algum exemplo aqui, talvez até tenha me esquecido de alguma coisa que eu tinha pensado, porque diante de toda a correria, acabou que eu estou falando aqui na liberdade mesmo do coração e da unção. Mas essas coisas, esses elementos são muito preciosos, porque quando você vive esse chamado de Deus, esse amor de Deus na sua vida, você vai ser contagiado até os ossos. E os ossos, eles representam, como Eliseu, né? Representam a estrutura mais forte que nós temos no corpo, são os ossos, né? São os nossos ossos. É o esqueleto, é a estrutura mais forte do corpo. E em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida que o chamado, a unção, vão curtir tanto na sua vida que vai estar impregnada em tudo aquilo que você fizer e nos seus ossos, em nome de Jesus. E se em algo faltar ainda esclarecimento, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer e vai derramar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Fica com Deus.